Cartas de Cristo. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como um fato é, na realidade, somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus 5 sentidos. Assim é com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crenças recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e, portanto, não são fatos nem são a realidade por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças, que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 e 10.000 anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, portanto, elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe, indo de um lado a outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas dos antepassados, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião, mas elas estão baseadas em conhecimentos antiquíssimos que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muitos se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se converteram em objeto de culto, festividade, celebrações, choro e, mais destrutivamente, se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte e em todas as coisas, mas também afirmam que, de maneira dogmática, que ninguém conhece a mente de Deus ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem, com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças ilógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor. As crenças religiosas nos apresentam um Deus cuja vontade pode trazer vida e cura, ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental que aceita que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação
do que as crenças fanáticas de meias-verdades ou inverdades. Como é cega a raça humana em geral, as pessoas são como toupeiras, vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar toda a sua existência usando seus sentidos de ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escala das formas de vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui a sua realidade pessoal, seu mundo particular. Cada camada de existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produtos dos sentidos humanos, racionalizando e dando nome aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana, que se denomina conhecimento, a mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano de mente, emoções e subconsciência, momento esse em que a unidade e harmonia subjacentes são reveladas.